Ô, André, quem olha o placar fala assim, 5-2, Corinthians passeou, goleou. Nada. Foi nada disso, né? Conversando com os corintianos aqui na redação, e são muitos, como tem corintiano em todo lugar, né? Momentos de tensão. Muita Não tensão. foi um jogo fácil. Muita. Bom, antes de qualquer coisa, Edu, excelente lembrança do Bianchini na hora de fazer a associação entre o primeiro gol do Memphis e a frase de uma das campanhas mais lembradas, né, mais elogiadas e premiadas da carreira do Washington Oliveto, que infelizmente faleceu nesta semana, no primeiro sutiã. Então, o primeiro gol, o Memphis não vai esquecer. O corintiano que viu esse gol lá na Neoquímica Arena pela televisão ou no rádio indo para algum lugar, também não esquecerá. Agora, o nível de tensão foi muito maior do que deveria, porque o jogo de ontem mostrou quase tudo que o time do Corinthians é hoje. Uma equipe que tem qualidade suficiente para se impor de uma forma indiscutível em relação ao seu adversário. 2 gols logo no começo para tranquilizar todo mundo. O Corinthians, o Atlético também, mas o Corinthians vive ainda uma situação muito perigosa. O jogo de ontem era de obrigação de vitória. Um time que é também capaz de se perder em vantagem, porque ainda é um time recente e lida com uma pressão que não é fácil de ser administrada, e dentro da sua casa permitiu um empate também muito rápido. E por muito pouco o intervalo do jogo não chegou, com o Atlético Paranaense vencendo por 3-2. Eu diria que na soma das oportunidades, depois do 2-2, o que aconteceu até o intervalo do jogo, o Atlético Paranaense merecia, se alguém merecia estar vencendo, era o Atlético Paranaense. Mas aí, intervalo, substituições, uma mudança de postura, o Corinthians com um pouco mais de tranquilidade para jogar, veio o gol de falta, que se mostrou o primeiro gol do Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Lembrando, grandes cobradores de falta que passaram pelo clube, num momento preciso, importante demais, ele contribui de maneira decisiva, não pela primeira vez, mas com a importância do momento e o tamanho do gol que ele marcou, para aí sim tranquilizar de vez o Corinthians em casa, porque à medida que o tempo fosse passando e o 2-2 persistindo, esse jogo tendia a terminar como terminou o jogo da rodada anterior contra o Internacional, quando o Corinthians vencia por 1 gol e aí começou a sofrer, o Inter começou a chegar com mais qualidade e terminou por empatar o jogo no finalzinho. Depois do 3-2, o time se soltou, foi bem melhor do que o Atlético Paranaense, mereceu a vitória por essa vantagem larga, que não mostra o que o corintiano passou na maior parte do tempo no jogo de ontem. A partir de agora, é investir nisso para mais, para jogar ainda melhor, ganhar mais partidas e, quem sabe, deixar para trás esse perigo do rebaixamento. E acabou com festa em Itaquera, até pela lustradinha com a testeira do Memphis Depay no escudo do Corinthians. Até isso foi bacana. Bom, mas Memphis não joga a semifinal da Copa do Brasil no domingo, né? Não está inscrito. Vai ser assunto para daqui a pouco também todo o embate entre as duas maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo. A gente vai falar já da Copa do Brasil. Pois é isso, tá chegando a hora. Corinthians e Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. 90 minutos para decidir a vaga na final. Aquí este estadio fala, es impresionante. El apoyo de la gente incondicional, ya falé un monche de veces de lo que transmite la arena y la torcida corintiana. Eu posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Vai ser um clima hostil, porque eu conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo e o nosso time também vai fazer de tudo para a gente classificar. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo que é vital. Não posso te adiantar nada porque eu não estudei o Corinthians ainda. Futebol é assim, que o domingo temos uma decisão muito importante para a gente, para classificar mais uma vez na final da Copa do Brasil.
domingo es guerra, así que vamos a la guerra. Vamos jogar de igual para igual e vamos fazer um clima hostil aqui para que a gente possa reverter esse resultado e sair com a classificação, só isso. Torcida do Corinthians manda aquela mensagem que é guerra e os jogadores vão mais ou menos no mesmo tom, né? Um discurso parecido pro domingo, André. Esse jogo ele ganhou outros contornos, né? Depois do pedido de mudança de data feito pelo Flamengo. A gente imagina que isso é algo que pega mais, né? Como se diz na gíria, entre dirigentes, nos bastidores. Mas o torcedor acaba se motivando também e quando isso vai da arquibancada para o campo, os jogadores também se envolvem. Embora esteja muito claro, né, para os jogadores do Corinthians e para os jogadores do Flamengo, o quanto vale essa classificação, o quanto vale chegar à final da Copa do Brasil. O Corinthians vive um final de temporada muito paradoxal, porque ele precisa, antes de mais nada, se garantir na Série A do ano que vem. Se isso não acontecer, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, que a gente vai mencionar daqui a pouco, perdem completamente a sua relevância. A gente já falou isso repetidas vezes aqui. Para o Flamengo, é muito, muito importante, né? Agora o Campeonato Brasileiro ficou bem mais difícil depois da derrota para o Fluminense. A distância é grande, tem pontos ainda disponíveis, mas a distância é grande e o Flamengo pode se aproximar de um troféu se passar pelo Corinthians no fim de semana aqui em São Paulo. Sim, mas não é nem o primeiro nem o segundo troféu mais desejado do Flamengo, né? Não é, né? Mas você ouviu essa frase agora há pouco no nosso vestiário aqui, no nosso camarim, é o que tem. Você lembra de ter ouvido essa frase? É o que tem. Não ouvi, mas acredito em você. É o que tem. Para o Flamengo, a Copa do Brasil é o que tem. A Libertadores escapou, o Campeonato Brasileiro está muito difícil, muito distante, e a Copa do Brasil é o que tem. Nova comissão técnica, Felipe Luiz sentindo um pouco da pressão, que na sua terceira partida perdeu um jogo, muita gente já descontente. Eu li coisas hoje assim... o Felipe Luiz fez o Flamengo jogar igual o Tite e por isso perdeu por Fluminense. Não, desculpe, gente. Ou você tem uma opinião ou você tem outra. Em determinadas situações não dá para você ficar pulando de uma canoa para outra, sabe? Mas os resultados de ontem mudam o panorama para domingo ou não? Os resultados de ontem reforçam convicções dos dois lados. O Flamengo tem que receber de volta os seus principais jogadores, escalar sua força máxima e fazer o que tiver ao alcance da comissão técnica e desses jogadores para que a produção aqui em São Paulo no jogo de volta seja próxima da melhor que eles podem fazer. Sendo assim, o Flamengo é um time superior ao do Corinthians. Mas o Corinthians mostrou ontem, e talvez tenha sido a primeira vez, essa capacidade goleadora, quantidade de gols. O Corinthians não teve uma temporada para isso. Então, isso mostra a capacidade do time, aquilo que pode acontecer se o Corinthians se entender, com seus jogadores se complementarem em campo. E hoje o Corinthians tem um elenco e, consequentemente, um time de futebol que pode aspirar a coisas boas. Então, não está fora do alcance de nenhuma maneira ao time do Corinthians atualmente vencer o Flamengo com os seus titulares no fim de semana, na sua casa, com o torcedor, criando uma boa atmosfera, apoiando do início ao fim, como é a característica da torcida do Corinthians, e também alimentada por essa questão da mudança de datas. Ao final, Edu, e eu disse isso na segunda-feira, foi melhor para o Corinthians enfrentar o Atlético Paranaense antes de enfrentar o Flamengo. Se o jogo da Copa do Brasil tivesse sido na data original, o Corinthians teria o Atlético no fim de semana, o Campeonato Brasileiro no fim de semana, talvez classificado para a final da Copa do Brasil, ótimo. Talvez desclassificado, mais pressionado ainda e certamente desgastado. Então, no final das contas, para o Corinthians funcionou. Vamos ver que tipo de atuação o Corinthians vai conseguir fazer diante dos titulares do Flamengo e muito compenetrados e concentrados na passagem para a final da Copa do Brasil. Bom, e um ingrediente a mais nesta fase de rusgas entre Corinthians e Flamengo é o goleiro Hugo Souza, né? E aí, o Corinthians compra ou não compra? Pode ou não pode comprar? Em evento que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a quitação da Neoquímica Arena, o diretor jurídico do Corinthians, Vinícius Cascone, falou sobre a situação do goleiro. Olha, a situação, existe um contrato de empréstimo em vigor, o Corinthians cumpre esse contrato integralmente, inclusive fez o pagamento dos valores das multas pelos jogos que o Hugo já jogou, evidentemente. Para você ter a obrigatoriedade de pagar uma multa, tem que ocorrer uma infração. Então,
Então, não tem como pagar antecipado, na verdade, não é uma obrigação. A obrigação acontece após a infração contratual. Então, depois que o atleta jogar, é que o Corinthians tem que fazer o pagamento. Existe uma janela, né, de opção de aquisição dos direitos econômicos. O Corinthians já exerceu, já fez a solicitação dessa opção e agora nós estamos discutindo com o Flamengo qual será a garantia, porque no contrato de empréstimo já estava previsto como que seria o pagamento, né, dos direitos econômicos. É um pagamento parcelado em 2 anos, em 4 parcelas semestrais. Então já há uma previsão que está exposta em contrato. É claro que agora nós estamos na véspera do jogo. Acho que evidentemente que essa discussão agora ela não ajuda em nada, né? Acho que agora o Corinthians vai estar jogando com o Flamengo domingo e acho que na semana que vem a gente vai voltar a essa discussão. Vamos ver como vai se resolver esse conflito entre Corinthians e Flamengo fora de campo. E o campo do Corinthians? A torcida do Timão acertou com a Caixa Econômica uma movimentação que pode ser inédita para a quitação da Neoquímica Arena. Os detalhes com Mendel Bidlovski. Foi assinado aqui na sede da Caixa Econômica Federal em São Paulo o protocolo de intenções para viabilizar a vaquinha entre torcedores do Corinthians para tentar quitar a dívida do Corinthians com a Caixa em relação à Neoquímica Arena. Entre os presentes nesta assinatura, Augusto Melo, presidente do Corinthians, Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel, Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal e Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais do Governo Federal. Essa vaquinha deverá ser lançada na primeira quinzena de novembro. A expectativa é que ela durará 6 meses para o torcedor corintiano tentar quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal. Isso mostra a grandeza do nosso clube, mostra a paixão, a verdadeira paixão pelo Corinthians, mostra como nós corintianos somos unidos e queremos o bem do Corinthians. Fico muito feliz, essa é um começo de uma iniciativa de grandes projetos futuros, que é o que a gente pretende nessa gestão. É uma iniciativa da torcida corintiana, né? Então, a torcida organizada nos procurou, né? A Gaviões da Fiel, assim como os torcedores. Então, essa campanha é uma iniciativa da torcida. Então, o Corinthians vai apoiá-la, vai divulgá-la e vai criar os meios necessários para que a gente consiga realmente tentar buscar o máximo de valor possível para ajudar na quitação da arena. É uma responsabilidade muito grande para todos nós, né? Porque a história do Corinthians ela é magnífica, é incrível. A gente vai ser mais um protagonista dessa história, né? Digo, a fiel torcida, na verdade, vai ser o protagonista, mas está utilizando a gente, né, mano, como corintiano, para dar esse pontapé inicial. A gente, tem hora que a gente conversa entre nós e fala, caramba, é um sonho gigantesco, é um desafio gigantesco, mas se tratando da fiel torcida, a gente acredita que nada é impossível. Esse tipo de dedicação, ele sabe que ainda não está 100% na forma física. Ele teve uma lesão, voltou para jogar, veio para o futebol brasileiro para jogar aqui, teve pouco tempo, teve 10 dias agora para fazer um trabalho mais apurado. Ele está ainda longe do que ele pode render fisicamente. Pena que está acabando a temporada, porque esse cara fisicamente, para o futebol brasileiro, é uma das esperanças de qualidade. Já está um mês aí, já podia estar melhor fisicamente, Pascoal. E teve agora uns 10 dias para treinar. Então, assim... Rapaz. A corneta veio danada, hein? A corneta veio quicando. Olha aí, ó, chegou. A corneta aí. A gente fala assim, a gente fala, não sei se vai dar para entrar em forma até o final do ano e tal. Não, peraí também, precisa de quantos meses para entrar em forma? O Corinthians trouxe para usar no Campeonato Brasileiro e usar ele voando. Este gol deve ter sido falado, talvez, na Europa, em vários lugares do mundo hoje, com certeza, deve ter divulgado esse jogo. E o treinador da Holanda deve ter visto. Deve ter visto. E quem falou assim, ou pensou, mas o primeiro gol do Memphis foi num jogo de 5-2? Então tá lá. Então também todo mundo fez gol. O gol foi significativo demais, né? Mudou o jogo. Mudou o jogo, um momento importantíssimo. 2-2 ali até o intervalo, né? 2-2 tenso, 2-2 que podia ser 3-2 para o Atlético no final do jogo. Aquela bola na área do escanteio. O Atlético finalizou muito mais que o Corinthians no jogo todo. Então o gol dele feio, o primeiro, vai ficar marcado, etc. Lindo demais, golaço de falta. É num momento muito importante de um jogo que foi 5-2. O quê? É o gol que deu a virada, foi o divisor de águas, aquela tranquilidade no time. Opa, agora fez o Atlético falar, não é possível, o que eu faço agora? Vou para frente tomar mais 2 gols e tal. Então, sensacional o gol dele. Agora, tempo para entrar em forma, já teve. Já teve. Mas ele, nesse momento da falta, ele já estava na parte do cansaço. Estava.
Não, já tinha gente querendo que ele saísse. Ah, tá na hora de substituir forma e tem e tal. ritmo de jogo também, né? Que é uma outra coisa, assim. Ele não tem Copa do Brasil para jogar. Acho que... Ô, Birner, eu já vou te ouvir. Mas a torcida, a fiel torcida, ela está empolvorosa nas ruas, na arquibancada, no meu ouvido, porque ela quer ouvir Memphis Depay. Ela quer ouvir o cara que desencantou com esse golaço bonito de falta e que tem tudo para ajudar o Corinthians nesse caminho para fugir do Z4. Vamos ouvir o Depay, então, depois do jogo. We're suffering unnecessary, in my opinion, with some moments in the game where we either lose focus or intensity with the ball and let the opponent have a feeling that they can do something in our home, and it was completely unnecessary, I believe, and we have to work on that to find the improvement, because we started great, 2 goals in I don't know how many minutes, and then you need to control the game. That's I think something, a key that we need to work on is controlling the game. How do we still playing the game while winning 2-0 instead of conceding? Olha aí, ó, os números dele, ficou 76 minutos em campo. Eles estão me zoando aqui porque eu falo que 2-0 em mata-mata é placar perigoso. Ontem pro Corinthians foi perigoso, tá? Ele foi o primeiro ali em quase tudo, só não em chances criadas. E muito lúcido na declaração, né, Birner? Assim, porque é isso, como que abre 2-0 e deixa escapar? Então, assim, o ataque tá bonito, o meio com o Garro armando tá bonito, tá ganhando força, tá ganhando fôlego. Acho que a gente tem que elogiar Garro, Depay, Yuri Alberto, principalmente, que deu uma guinada, assim, no futebol dele nesse conjunto. As críticas eram exageradas. Eram exageradas, mas ainda assim ele teve uma melhora significativa. Mas tem que olhar do meio pra trás também. Todo mundo, quando o time melhora. Sim. Nesse caso, ele era, digamos, o culpado por uma coisa da qual ele não tinha culpa nenhuma. Ele só era um dos responsáveis por todo um sistema de jogo e extra-campo que não vinha funcionando. Eu fico vendo quem fala no seu ouvido e a nação corintiana, a torcida fiel, a torcida fanática, todos, assim, muito ansiosos, eu entendo, porque a colocação no campeonato são 19 rodadas, né, se não me engano, na zona do rebaixamento, né? E talvez tenha saído, talvez não tenha saído, vamos saber depois dessa rodada terminar, se a Vitória ganha ou não ganha. Vamos saber hoje, mais tarde, né? Isso. Agora, quando você olha o Corinthians jogar depois da janela de transferência, depois das contratações, é muito difícil que o time seja rebaixado. Porque ele joga mais do que todos os times que estão lutando contra ele, o Atlético. O Atlético tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Um dos jogos é contra o Fluminense. Ou seja, alguém ali vai deixar ponto. Né? O Atlético tem... Aliás, não. São Fluminense 2 partidas com o Fluminense. São 2 partidas com o Fluminense ainda tem, né? O Atlético Paranaense, não é isso? Porque tem o jogo antigo e o do turno. Ou seja, são 2 jogos que alguém que está ali brigando vai perder ponto. O Atlético, nesse momento, é tão instável que se o Atlético pegar o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense não é favorito. O Atlético, qualquer jogo perder é muito difícil, porque o Atlético não ganha um jogo do Campeonato Brasileiro desde julho. Ou seja, é um time que desmoronou. No ano do centenário, quando precisa emocionalmente estar bem para lidar com a pressão de uma equipe que no início da temporada, com o Cuca, era um time que podia disputar uma vaga na Libertadores lá em cima, na tabela de classificação, e está terminando o ano de um jeito desastroso. Esse é um dos adversários do Corinthians. O Vitória. Olha o elenco do Corinthians. Olha o elenco do Corinthians. Será que esses jogadores que o Corinthians contratou, Depay, investiu uma fortuna, jogadores tecnicamente bons zagueiros, não conseguem lidar com uma campanha melhor que o Vitória até o final do ano? Né? O Fluminense, ok. O Fluminense pode brigar com ele. Mas a irregularidade do Corinthians fala por si só. Mas essa irregularidade não existe mais. Como não? Essa irregularidade não existe mais. Como não? Não. Você pode discutir resultado, mas... Quando é que o Corinthians engatou 4 vitórias seguidas? Mas aí é resultado, né? Ele tá jogar mal. O Corinthians jogou bem contra o Flamengo, o jogo da suspensão. Dali em diante, um primeiro tempo contra o Botafogo, se não me engano, jogou depois. Um erro de escalação grave do treinador no primeiro tempo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Um primeiro tempo contra o Atlético razoável. No mais, o Corinthians jogou melhor ou igual aos adversários em todos os jogos. Não, senhor. Contra o Internacional, o Corinthians não chegou na parte final do jogo, não viu a bola. Mas são 10, 15 minutos de jogo. Hã?
É o que está faltando, o time está sendo construído. Então, mas é o que o Memphis Depay acabou de falar. Não pode abrir o placar e deixar o adversário chegar. Quer dizer que não dá para brigar com o Vitória, então? Dá para brigar com o Vitória. Quem é favorito a ser rebaixado, Vitória ou Corinthians, se você tivesse que apostar? Não, em termos assim, de qualidade de elenco, o Vitória não tem tanto elenco quanto o Corinthians. Mas o Corinthians não dá nenhuma... Mas segundo o presidente do Vitória hoje, Pascoal, não tem, porque lá eles fazem as coisas de um jeito diferente. Hoje ele meteu a boca no presidente do Corinthians e no Corinthians, né? Falando das contas de corintianas? Não, dizendo que a mesma coisa, muito igual, disse o presidente do Cuiabá. Sim. Por acaso, 2 times que vão enfrentar o Corinthians. O Pascoal disse que tudo é para frente. Nunca é para trás mente, Nunca é para trás mente. Hoje foi a vez do presidente do Vitória dizer que é a maior irresponsabilidade contratar jogador de 3 milhões e não pagar salário. É BBB. Eu não sei, eu acho que até que salário parece que o Corinthians está em dia lá. Em termos de salário, sim, mas todos ele os fala, jogadores, inclusive a linha do fair play, tá né? Ele também acabou batendo no Vasco, que acha que o Vasco entregou a SAF para qualquer um, a 777, até que não deu certo, e o Cruzeiro também, que o Ronaldo vendeu, enfim. Mas no Corinthians ele foi muito direto, dizendo que é irresponsabilidade, essa coisa de não ter fair play, e repetiu uma frase da Leila, tipo assim, você já viu dirigente ser preso nesse país? Enfim, ele estava batendo na história do fair play e direcionou primeiro para o Corinthians, assim como fez o presidente do Cuiabá. Ou seja, parece que teremos mais tensão ainda nesses jogos decisivos do Corinthians. E tem muitos confrontos diretos, né? Corinthians e Cuiabá lá, Corinthians e Vitória lá, então, enfim. Corinthians e Criciúma também, não é assim... O presidente do Criciúma ainda não falou nada, mas daqui a pouco pode se esperar. Para mim, o grande jogo para a fuga do rebaixamento, óbvio que ela não está resolvida ainda, foi o jogo de ontem. Porque ontem, se o Corinthians perde Itaquera para o Atlético ressuscita, porque é uma vitória muito grande. Tem a questão da pontuação, dos jogos a menos. O Corinthians vai jogar contra o Cuiabá o próximo jogo e depois o Corinthians tem, no Campeonato Brasileiro, estou tirando os jogos das Copas, tem o jogo contra o Palmeiras em Itaquera. Se perde do Atlético e não ganha do Palmeiras e está na zona do rebaixamento, você perde a confiança que você tem hoje, que o corintiano tem hoje, muito claro de que o time em casa é muito forte. O jogo de ontem, quando você ganha por 5-2, fazendo um primeiro tempo, da metade para frente, muito ruim. E o time tem problemas, Pascoal. O time ainda tem, em alguns momentos, que o meio-campo está distante do ataque. Às vezes o time... Ontem o volante do Corinthians errou tudo que fez. O Martínez não fez um bom jogo, né? Nossa não senhora. Fez um bom jogo. Ele parecia, assim, estava naquelas noites de, assim... Então, aí pensando em Copa do Brasil, Pascoal, porque assim, eu sei que são coisas, em tese, desconexas, né? E a força tem que estar no Campeonato Brasileiro, mas a gente já viu também como os resultados no mata-mata, eles têm trazido ali essa força externa para o Brasileirão. Aí pensando em Copa do Brasil, o Charles entrou bem, o Martínez não jogou bem. E é mais uma decisão em casa. São funções diferentes, né? Porque o Charles é segundo volante ou terceiro. Mas o Charles entrou como primeiro ontem. Mas entrou para E entrou bem, melhor do que o Martínez. O André faz o primeiro volante, que é o cara do primeiro volante, o André. O zagueiro? O André faz primeiro volante sorrindo. Não fez ontem. Mas ele faz primeiro volante sorrindo. Botar, ele faz primeiro volante. Mas o Martínez, eu acho que tem muitas coisas. Ele jogou... Para a Copa do Brasil, você manteria? Não, o time do Corinthians, aqui na Copa do Brasil, não pode jogar o Memphis. Vai entrar o Romero. Não. Certo? Vai entrar o Romero. O time do Corinthians é esse aí. Não precisa inventar nada. Félix Torres, não precisa inventar essas coisas. O time do Corinthians é esse aí. Mas e o Fagner? Não, hoje é o Mateuzinho. Sem dúvida. Hoje é o Bidu. Ontem, o meio-campo do Corinthians não esteve bem. A exceção ao Garro, né? Sim. O primeiro gol do Mateuzinho, o Garro... Nossa. Bonito gol do Mateuzinho também, né? Bonito. O jeito que ele pega na bola, vai lá em cima, né? Sem chance para o goleiro. Agora, se você parar para analisar, o Corinthians, o meio-campo do Corinthians, o Breno Bidon, que é um cara que eu elogio praticamente todos os jogos, eu acho muito bom jogador. Se der um pouquinho para ele ter mais cancha, ele continua evoluindo no futebol. Ontem ele não jogou bem. O Martínez, ontem não jogou bem. Entendeu? Isso num jogo contra o Flamengo pode causar problema, porque o Flamengo vai botar o pelotão de elite para jogar. O Flamengo vai botar aquele time que você sabe... Incomparável. Então, e aí sabe... bem lembradozinho, não está aqui, você lembrou bem, presidente. Mas aí é que tá, eu acho que o grande trunfo do Corinthians para esse jogo de Copa do Brasil, além de estar jogando na Neoquímica, é justamente
o Flamengo do outro lado não saber que time vai a campo. Por exemplo, o Carrijo é um cara que tem que estar nesse jogo. Não, o Carrijo não pode sair do time do Corinthians. Pois é, então. E assim, eu acho que essa é uma vantagem também, não é? Jogou de terno e sapato de cromo alemão e jogou em pé, porque no sapato de cromo alemão escorrega, né? Eu já vinha dizendo isso e acho que vai ser assim daqui para frente. É óbvio que temos que priorizar o Campeonato Brasileiro. Vai com tudo contra o Flamengo, vai com tudo contra o Racing. Com tudo, sabe? Com todo mundo. Com todo mundo. Eu trocar Mateuzinho. Você acha que o Garro joga todos os jogos? Hein? O Garro joga todos os jogos. Ele já jogou 51 nessa temporada. Acho que agora não tem como tirar o Garro. Vou botar o Coronado ali. Não. Pode não jogar o jogo todo. Eu ouvi aqui atrás da câmera. Kennedy, foi você? Kennedy só fez assim com a mãozinha, Ele não quer que tire o Garro. Não, aí você, dependendo... Já estou perdendo do Racing de 2, eu tiro o Garro, vou descansar. Estou perdendo o Flamengo. Ou estou ganhando, vou tirar também. Agora, para começar... Cara, são milhões em jogo. O Corinthians também está precisando dessa grana. Nunca ganhou uma Sul-Americana. Não é favorito, mesmo jogar na primeira aqui. Peraí, Jovem, eu tô falando agora. Então, agora... Para a Copa também se passa, é uma grana de... O Memphis pode jogar Sul-Americana. 20, 30 milhões, o vice. Imagina se ganhar, pega 50. É muita grana. Então, o Rames foi bem... O Rames, o técnico... De onde surgiu o Rames na conversa? Não, eu ia falar o nome do Ramon. Ramon. O Ramon, saiu o Rames, Ramon. Esquece o Rames. Ramon ontem, claro que ele foi muito bem. O Felipe Diniz disse que não estudou o Corinthians. Acabaram de jogar, Felipe. Você jogou contra o Corinthians. Felipe Luiz. Rapaz. Sextou, hein? Tá tudo. Acho que é o horário do happy hour, hein? Sextou, hein? Tá lembrando o horário do happy hour. Essa água tá benzida. É o whey, hein? Deixa eu te contar. O Felipe do Flamengo, né? Luiz disse que não, ainda vou estudar. Vai estudar agora para ver o que ele vai fazer. Taticamente, né? Mas ele está olhando. Ele já estudou taticamente por causa do primeiro jogo que ele estava. Ele já teve isso. E o Ramon disse que... Sim, mas não vai repetir aquele formato de jogo que só melhorou o time quando botou o terceiro zagueiro no segundo tempo. Outra, né? Agora é um jogo só, fora de casa, para o Flamengo. Ele pode vir diferente. Segundo o Felipe Luiz, não, né? Ele gosta de correr risco, ele vai pressionar, vai etc. E o Ramon ontem... Não sei, talvez o Flamengo não tenha aproveitado a parada, que o Flamengo pôs ontem o time que treinou na parada. Os outros não estavam aí, quem estava era essa turma mesmo, que ia jogar. Vou jogar com o Matheus, ou vou jogar com o Michael, O Felipe Luiz treinou com o time que entrou em campo ontem e não foi bem. Foi até bem no primeiro tempo e tal, mas é outra história. O Ramon, a jogada do escanteio me parece uma jogada interessante. Carrijo sai para cabecear, aquilo lá não me parece por acaso. A bola que o Garro rola para o Mateuzinho, não me parece. A gente tem visto toda hora aí um primeiro chute também do Memphis, em que todos os zagueiros entram na área e o Memphis sai. É a jogada ensaiada. Para receber também e bate. Ele bate. Aquilo ali deve ter sido ensaiado. Certeza. Então aproveitou essa parada e fez alguns ensaios. Contra o Flamengo, fez alguns outros. Não sei, é outro jogo e tal. Mas não vai com sub-20. Não vai. Não, claro que não. Não vai com o Garro de titular. Com certeza vai com o que ele entende que é competitivo. Mas assim, eu acho que a grande vantagem é o Flamengo do outro lado, a gente sabe o que é competitivo. O Corinthians, a gente agora está começando a abrir oportunidades para mais jogadores e brechas para você ter possibilidades diferentes do que é competitivo. São 3 zagueiros? São 2 zagueiros? Concordo. É o Garro junto com o Carrijo? É o Charles, que foi melhor no último jogo? É o Martínez? Então o Corinthians hoje tem opções. 3 atacantes ou não? O Corinthians tem muito, o Corinthians tem bastante. Acho que entra o Thales agora no lugar do Memphis, né? Que não pode jogar. O Romero. O Romero. Entra o Thales e o Romero no segundo tempo. O Romero fecha mais o meio. Nós estamos falando de um jogador muito grande, um jogador que se sente muito confortável com a camisa do time, um cara que mesmo... O artilheiro da arena. Mesmo sob pressão, no pior momento do time na temporada, respondia de maneira positiva em campo. Sei, acho que um jogo desses você tem que olhar mais do que o potencial técnico. Se for olhar tecnicamente, se estiver bem, entra o Thales. Eu iria de Romero. Ontem ele entrou bem. Ontem, quando o Thales entrou, foi bem. Sim. Ontem ele já voltou. Mas o Thales está voltando, já né? Mais próximo do que a gente sabe que ele pode jogar. E ele facilita o jogo pro Garro, né? É hoje, fiel torcida! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje o Corinthians vai para mais uma decisão, né, em busca dessa grande classificação. O torcedor do Corinthians hoje vai lotar, né, o Química Arena e hoje só o resultado positivo interessa. Vamos torcer para que tudo dê certo para o Corinthians e que o nosso timão consiga essa grande classificação. Sabemos que será um jogo super difícil, até porque o Flamengo tem a vantagem,
né? Só que no futebol a gente já viu diversas coisas e assim, eu tô na expectativa muito boa e quero saber de você, fiel torcida. Deixa aqui nos comentários para vocês quanto será o placar dessa partida pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto, né? Será um jogo difícil, mas com o apoio do nosso torcedor, vamos pra cima com tudo do Flamengo. Vocês concordam? Vocês acham que assim, o Corinthians tem que atacar o Flamengo de uma vez ou tem que esperar as melhores oportunidades para quando aparecer, né, o Corinthians saber concluir da melhor maneira possível? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!